Olá, vamos dar início à nossa segunda aula da unidade 1. Nessa unidade nós vamos estar trabalhando direito de empresa. Bom, em direito de empresa nós vamos estar falando do conceito do empresário, quem é o empresário, conceito de empresa, o que nós podemos considerar como empresa dentro do Código Civil brasileiro, o exercício da empresa, como ele se dá, as obrigações do empresário, os livros empresariais e o estabelecimento empresarial. Também é uma aula mais conceitual. Bom, a gente falou muito na aula 1 sobre a diferença de direito comercial e direito empresarial. Nós entendemos que o direito empresarial é uma evolução do que foi o direito comercial nesse processo evolutivo da sociedade. E aí essa figura que mostra essa relação entre direito empresarial e comercial que eu coloco para vocês, deixa bem claro que um não exclui o outro. Na verdade, o direito empresarial abrange mais coisas, ou seja, ela abrange não só a atividade do comerciante, mas também a atividade das indústrias, dos bancos, transportes e seguros. Bom, com a edição do Código Civil de 2002 aqui no Brasil, tornam-se ultrapassadas essas noções de comerciantes e de ato do comércio, os quais foram superados pelos conceitos de empresário e de empresa. Então, quem que é o empresário para o nosso Código Civil de 2002? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. É o que está lá no nosso artigo 966 do Código Civil. Algumas atividades não foram acolhidas pelo Código Civil, como, por exemplo, serviços de profissionais liberais quando o exercício da profissão não constitui elemento de empresa, tornando a atuação impessoal. Produtor rural quando não registrado na junta comercial e as cooperativas quando expressamente regulamentadas no Código Civil. São essas atividades que não foram acolhidas como atividades econômicas, ou seja, não são regulamentadas por esse código. O que é a empresa? A empresa é uma atividade econômica organizada, é a atividade exercida pelo empresário. E o estabelecimento comercial é a mesma coisa? Não. Estabelecimento comercial é o local onde o empresário exerce a atividade econômica. E aí o Código Civil deixa bem claro que considera-se estabelecimento todo o complexo de bem organizado, ou seja, complexo de bens organizado para o exercício da empresa. Está lá no nosso artigo 1142 no Código Civil também. E quem pode exercer atividade empresarial? Eu posso ter o empresário individual, e foi por isso que na aula 1 o nosso livro pede para a gente falar sobre a pessoa física, porque o empresário individual pode ser uma pessoa física. Ou a sociedade empresarial, que no caso vai ser a pessoa jurídica, porque é uma coletividade que está envolvida. Então, o empresário individual é uma pessoa física que desenvolve profissionalmente atividade econômica organizada. Então, ele pode ser chamado de empresário. E a sociedade empresarial é a pessoa jurídica constituída por meio de contrato celebrado entre duas ou mais pessoas. O sócio cotista não exerce atividade empresarial. Essa atividade ela não é exercida pelo sócio. Ela é exercida pela pessoa e no caso de sociedade empresarial essa pessoa é jurídica. Então isso tem que ficar muito claro, quem exerce a atividade não é o sócio daquela sociedade, na verdade é a pessoa jurídica, é aquela razão social que incorpora, que adquire direitos e contrai obrigações. E quais são as obrigações do empresário, Ele pode ter obrigações legais, ele pode ter obrigações impostas por leis empresariais, trabalhistas, ambientais, tributárias, administrativas, em todas as esferas aí, federal, estadual e municipal. Mas eu coloquei aí 5 principais, O registro da empresa ou da propriedade industrial, se essa atividade tiver esse tipo de propriedade. Regulamentar a escrituração e a guarda dos livros empresariais é uma obrigação do empresário também, quando ele constitui uma empresa. Elaborar balanço patrimonial periodicamente, ou seja, esse demonstrativo ele é obrigado a ser elaborado quando eu tenho uma empresa.
atender os regulamentos quanto a nome comercial, estabelecimento, ou seja, tudo que o Código Civil falar sobre nome comercial e estabelecimento é obrigação do empresário procurar entender como funciona para respeitar o que está lá no Código Civil quanto a esses institutos. Regra de livre concorrência e outras mais, mas a gente colocou essas 5 aí que são as mais importantes. Bom, falando um pouquinho de cada uma delas, vamos começar pelo registro da empresa, né? O registro da empresa é obrigatório, né? E é obrigação do empresário fazer isso. A inscrição é no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início da atividade. Então, antes de começar a atividade produtiva, é obrigação do empresário ir lá e registrar essa empresa no registro público de empresas mercantis da sua sede. A junta comercial pode considerar inativa a empresa e cancelar o seu registro caso ela passe mais de 10 anos consecutivos sem comunicação nenhuma. Ou seja, eu vou lá, registro uma empresa, passo 10 anos sem fazer nenhum contato com a junta comercial. A junta comercial pode entender simplesmente que essa empresa está inativa e cancelar o registro, né, dessa razão social. Então, é necessário que, mesmo que não sejam feitos atos aditivos naquele registro, naquele ato constitutivo, mesmo que não sejam feitos aditivos, ou seja, alterações naquele contrato social da empresa, que o empresário mantenha contato com a junta comercial para mostrar que essa empresa continua funcionando. Porque se ele não fizer isso, passar 10 anos, o Código Civil permite que ele inative essa empresa e que ele considere ela inativa e cancele o registro dela. A ausência de registro não priva a existência da empresa, ou seja, a empresa ela não existe só se ela tiver registro, não. Mas se ela não tiver registro, ela é considerada irregular. E aí ela vai passar a ter um tratamento diferenciado no ordenamento jurídico. E esse tratamento diferenciado é justamente não ter benefícios que muitas vezes o Código Civil e o tratamento jurídico dá para essas empresas, principalmente em períodos ruins que ela possa estar passando na vida dela, né? De dívidas, enfim. Ela não vai poder se beneficiar de alguma coisa que o ordenamento jurídico possa proporcionar, porque ela está funcionando de forma irregular, ou seja, ela não tem registro. Registro de propriedade industrial serve para empresas que trabalham com um tipo de atividade que necessita esse tipo de registro, né? É o registro de invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, patentes e outros bens incorpóreos aí de interesse da empresa. A regular escrituração e guarda dos livros também é de obrigação do empresário cuidar dessa parte da empresa, né? Essa regular escrituração e guarda dos livros permite fazer uma contabilização da atividade econômica, ter uma escrituração contábil uniforme, padrão para o lançamento em livros, levantar anualmente o balanço patrimonial e a DRE são as 2 demonstrações aí mais importantes, né? Para o Código Civil ele fala mais dessas demonstrações, mas aí dependendo da classificação que essa empresa está, ela pode ter outras demonstrações também que são obrigatórias. E o livro diário é o livro que é obrigatório pelo Código Civil. Então, a empresa ela pode ter outros livros, o livro Razão como exemplo, que ele é até mais completo para a contabilidade, mas para o Código Civil o livro diário ele é obrigatório, está sendo escriturado e está lá à disposição de algum fiscal, ou caso seja necessário fiscalizar aquela empresa. Então, a obrigação de manter tudo isso em dia é do empresário. Né? A fiscalização não vai cobrar do contador desse empresário, vai cobrar dele, porque a obrigação dele perante a lei manter essas coisas em dia. Consequências da escrituração irregular, como eu comentei, né? Se eu sou uma empresa que não tem um registro, eu não vou deixar de ser empresa, porque eu continuo exercendo uma atividade produtiva, mas só que eu estou de forma irregular perante o ordenamento jurídico. E quais são as consequências? São consequências negativas, né? O empresário não poderá promover ação de verificação de contas para fins de instrumentalizar pedido de falência com base na impontualidade, ou seja, com base na irregularidade que ele está. Qualquer fato que for alegado por parte contrária contra aquela empresa, né? Ele não vai poder fazer nada porque ele está funcionando de forma irregular, né? E configura essa forma irregular um crime, né?
Configuração de crime falimentar, a escrituração irregular, ou seja, é um crime para que a empresa, né, acabe deixando de existir por estar funcionando de forma irregular, né? Então, a questão de estar irregular perante o ordenamento jurídico é muito complicado. A empresa não tem como se resguardar de nada porque ela está vulnerável. Ela não está funcionando de forma regular, ela existe, ela está exercendo uma atividade produtiva, mas ela está de forma irregular, então ela não pode se beneficiar de nada que a lei, de alguma forma, possa ter para ajudá-la, né, a se manter aí existindo no ordenamento jurídico. Bom, quanto ao estabelecimento empresarial, quais são as obrigações do empresário, né? Aí no caso aqui eu estou falando mais dos regulamentos quanto ao estabelecimento comercial. Quais são os regulamentos? O imóvel de propriedade da empresa que serve de clube de lazer para funcionários faz parte do patrimônio da empresa, mas não é estabelecimento empresarial. Né? O estabelecimento empresarial ele deve estar afetado com o exercício da atividade fim empresarial, ou seja, eu só posso chamar de estabelecimento empresarial aquele que é afetado com a atividade fim da atividade produtiva da empresa. Com o exemplo que eu dei, se é um imóvel de propriedade da empresa, mas ele não funciona para a atividade fim daquela empresa, ele não é um estabelecimento comercial. Ele não tem os direitos e nem as obrigações de um estabelecimento comercial, né? O estabelecimento comercial ele faz parte do patrimônio da empresa. Bom, nessa aula a gente continua falando de conceitos, né? Conceitos teóricos e legais necessários para conhecer o direito da empresa e o direito societário também, que a gente vai falar um pouco mais na próxima aula. Né? E o objetivo é entender como o direito aborda questões relativas a noções de empresário, da empresa, de estabelecimento comercial e das obrigações desses profissionais, né? Quanto ao direito empresarial. Tá? A gente continua aí nesses aspectos conceituais por enquanto, e aqui a gente termina a aula 2 e ainda a gente terá ainda mais uma aula para fechar essa unidade 1 da disciplina de Direito Empresarial.